Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bem, pessoal, estão me escutando? Boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo aqui em nosso Tá na Mesa Online. Esta quarta-feira, a alegria de receber o nosso conterrâneo gaúcho Gustavo Henni, que é o atual secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação do Ministério da Economia. Vai ser muito bacana a gente poder estar conversando com o Gustavo nesse momento. Ele que está emprestando um pouco da sua credibilidade, da sua experiência nesse trabalho, né, que está fazendo junto ao ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia. É um orgulho para nós e uma alegria a gente poder estar aqui juntinho nesta quarta-feira. Quero desejar um bom almoço a todos aqueles que estão nesse momento nos acompanhando e dizer que o nosso Tá na Mesa, ele tem o patrocínio do Badesul, do Banrisul, da Icatu Seguros, Osergues, Rio Grande Seguros e Previdência, SafeWeb, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul e o Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. O apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Procempa, Seletos e VH Áudios Visuais. E também a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Guaíba, Record TV Rio Grande do Sul, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Como eu disse, nós vamos ter a oportunidade nesta quarta-feira de estar conversando com o Gustavo Henni, que é o secretário do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço e Inovação da Secretaria da Economia. E comigo aqui, nosso vice-presidente, Anderson Cardoso, que vai também abrilhantar esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão. Queria, Gustavo, te cumprimentar pelo teu aniversário, que foi segunda-feira. Eu na sexta passada, tu segunda, 2 geminianos aqui. Hoje o jogo vai ser legal. E te dizer que a gente ficou super feliz, né? Eu recebi, inclusive, o teu telefonema, a tua mensagem, quando tu estavas assumindo essa empreitada, esse grande desafio, que é hoje estar participando de uma atividade pública. Então, eu queria te dizer que está muito bem-vindo e a gente quer poder, nesse momento, estar conversando um pouquinho sobre as medidas econômicas do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Tenho certeza que quando tu assumiu esse desafio, tu não imaginavas, né, tudo o que iria acontecer. Mas, sem dúvida, mais do que nunca, a gente tem que colocar a nossa experiência
da iniciativa privada, de todas as experiências anteriores que tu tiveste, para poder fazer esse enfrentamento unindo esforços. Eu lembro, inclusive, Gustavo, o tempo que nós éramos colegas, né, de diretoria da Federação, muitas foram as nossas lutas, alguns embates que nós enfrentamos juntos, mas é importantíssimo, né, a iniciativa privada, o poder público unindo esforços, estando juntos, para que a gente consiga, especialmente, estabelecer algumas políticas econômicas que favoreçam o empreendedorismo nesse momento de dificuldade. Então, seja muito bem-vindo. A gente inicia com uma fala tua e, na sequência, a gente bate um papo aqui com o Anderson. Muito bom, Simone. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Sim. Ok? Ótimo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme e de muito orgulho como gaúcho poder estar aqui dividindo esse espaço com a Federação. Cumprimento a você, uma grande liderança do nosso estado. Realmente trabalhamos juntos em vários momentos, defendendo não só as pautas do Rio Grande do Sul, mas as pautas macroeconômicas para o Brasil, na busca de um ambiente de negócios muito melhor. Ao final das contas, não é fácil fazer negócios aqui no Brasil. Aproveito para cumprimentar você também, todas as gaúchas, todas as brasileiras que nos assistem. E também aproveito para dar um fraternal abraço ao Anderson Cardoso, também grande amigo de batalhas de muitos anos, a época em que tive satisfação enorme de ser diretor-secretário, de coordenar a divisão de novas lideranças da Federação e também ser vice-presidente da casa. Então, eu me sinto muito confortável aqui, de fato, me sinto em casa estando aqui com todos vocês. Então, Anderson, esse primeiro cumprimento a todos também que nos assistem, passo a palavra a você e, na sequência, fico à disposição para iniciarmos essa exposição de algumas medidas que foram encaminhadas, mas principalmente do modelo que nós adotamos. Não é uma gestão de crise, foi uma gestão do caos, né? Eu já tive a oportunidade de gerir várias crises, é a primeira vez que eu acho que muitos de nós tivemos a oportunidade de gerir o caos, e aqui no Ministério da Economia, no antigo MDIC, nós conseguimos avançar de forma muito estruturada, e isso fica agora para esse momento de retomada também, de conclusão desse espaço mais emergencial que infelizmente tivemos que viver. Por favor, Anderson. Bom, queria agradecer o convite da Simone, presidente Simone, para estarmos juntos aqui hoje. É uma satisfação, Gustavo, compartilhar contigo esse evento, trocar ideias, né? E especialmente diante desse momento de crise, nos dá um conforto termos pessoas da tua capacidade liderando esse processo junto ao Ministério da Economia. Então, uma secretaria tão importante quanto a Secretaria do Desenvolvimento, né? Desenvolvimento que será tão necessário a partir de agora. Se já era, falávamos há pouco com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul sobre o tema competitividade e desenvolvimento, mas importante ainda se torna no atual contexto. Então, estamos aqui para te ouvir um pouco e trocar ideias, né? Debater, trazer algumas reflexões. Acredito que na linha do que já debatimos há muito aqui na casa, sem dúvida nenhuma, baseados nos mesmos pilares, tenho certeza que os valores continuam os mesmos, e vermos de que forma o governo federal vem enfrentando essa pandemia com um olhar aí voltado ao setor produtivo, e de que forma a Federação pode trazer algumas contribuições também nesse sentido. Excelente, podemos estar nisso. Então, obrigado pelas palavras. Simone, posso iniciar? Sim, por favor. Bem, eu vou pedir ao Leonardo Durans, um jovem servidor aqui do Ministério da Economia, que tem nos assessorado aqui de forma muito brava, um grande guerreiro nessa jornada. Léo, se você puder compartilhar a nossa apresentação, somente para a gente se balizar aqui, eu tentarei passar ela de forma mais rápida, pois é uma apresentação que nós nos estruturávamos em outros tipos de fórum, na verdade, em outros momentos, né? Os fóruns eram os mesmos, nas agendas das entidades empresariais, já que uma das nossas missões aqui é o diálogo com o setor produtivo e o encaminhamento das demandas para a melhoria do ambiente de negócios, entre muitas outras
situações, mas eu contextualizo um pouco para que todos entendam como foi essa nova estrutura do governo a partir do ano de 2019, no governo do presidente Jair Bolsonaro, e com a gestão do ministro Paulo Guedes, criou o Ministério da Economia, a fusão de 4 ministérios, que hoje são divididas em 8 secretarias especiais, e como que isso, para aqueles que conhecem um pouco mais da estrutura do Ministério da Economia, possam compreender o tamanho da dimensão que ficou o Ministério em relação ao que nós tínhamos. Alô? Estamos te ouvindo. Tá bom. Leonardo, não sei se você vai conseguir compartilhar a apresentação, mas senão eu vou seguindo por aqui de toda forma. Então, o Ministério, a partir da fusão, ele foi composto por 8 secretarias especiais, a PGFN, a nossa Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Secretaria Especial da Fazenda, a da Receita Federal, a da Previdência e Trabalho, o Comércio e Assuntos Internacionais, onde é uma secretaria irmã, porque as nossas funções, para vocês entenderem e eu poder deixar mais claro o que nós fazemos hoje aqui, o antigo EMIDIC, ele era formado por tudo que nós fazemos aqui na secretaria, na SDIC, mais o comércio exterior. Então, isso foi desmembrado em 2. A parte de comércio exterior foi liderada até pouco tempo atrás pelo Marcos Troillo, que agora tem um novo desafio, um novo desenvolvimento dos BRICS, e pelo Carlos da Costa na parte da SETEC, na Secretaria Especial da Produtividade, Emprego e Competitividade. Eu digo sempre que o ministro Paulo Guedes é um super ministro, o Carlos da Costa, que nos lidera aqui, é um super secretário. Ele, além de pegar o antigo MIDIC excluído do Ministério Exterior, do qual nós estamos à frente, ele ainda trouxe para cá o desenvolvimento da infraestrutura, o antigo PAC, né, faz a parte da análise estratégica dos investimentos em infraestrutura e o quanto isso impacta na questão da competitividade. A advocacia da concorrência, que anteriormente estava alocada na Fazenda, né, que é uma questão também na busca da melhoria do ambiente de negócios, e as 4 vinculadas que nós temos aqui, além da Secretaria de Política de Emprego, muito voltado para capacitação, e essas 4 vinculadas, para aqueles que conhecem, o presidente da CPA, o Paulo Afonso, conhece bem, que é o INPI, o INMetro, nós temos também aqui a Suprama, responsável pela Zona Franca de Manaus, e também a BDI, a nossa Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria. Então, toda essa estrutura é liderada pelo Carlos da Costa, mais de 50% é o antigo MIDIC, a SDIC, o qual nós estamos à frente, onde a gente tem aí uma série de desafios e que a gente pode apresentar de forma muito rápida aqui também. Então, eu vou dar sequência comentando um pouco sobre o nosso objetivo. Nós fizemos um mapa estratégico, né? A maior parte das lideranças da CPEC vem da iniciativa privada, então nós trouxemos essa visão e essa cultura. Foi um processo de transformação constante, de melhoria desse processo. Nós estabelecemos uma visão de aumentar a produtividade, a competitividade e o emprego no Brasil por meio da livre iniciativa, do mercado concorrencial, do capital humano, da modernização das nossas empresas. Isso vocês verão que foi, pelo menos dentro da nossa convicção e dos valores que o Anderson comentou, muito alinhado com o que nós acabamos contrastando com um trabalho desenvolvido junto com o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, num acordo de cooperação técnica que nós chamamos de Custo Brasil e que depois nos levou ao Plano da Melhoria Contínua da Competitividade, que eu também apresentarei a você. Dentro da nossa estrutura, nós temos um apoio de gabinete, um apoio ao nosso Conselho Nacional das EPEs, das Zonas de Processamento e Exportação, que também estão abaixo aqui da SDIC, dentro da CPEC, uma subsecretaria da indústria, uma da melhoria de ambiente de negócios voltado para comércio e serviços, uma voltada para transformação digital e inovação, e outra subsecretaria, que é um dos nossos principais focos, voltada às micro e pequenas empresas, ao empreendedorismo e ao artesanato brasileiro.
todas elas constituem uma grande equipe de servidores, no qual um dos primeiros passos que nós estabelecemos foi acabar com as formalidades. Muitos de vocês já devem ter acompanhado as apresentações do Paulo Ebel, que é o secretário especial de desburocratização, é uma das nossas secretarias especiais. Deixei para falar para o Paulo, por último, que foi nosso colega também na Federação, foi meu colega no Instituto de Estudos Empresariais, no LIDE, Rio Grande do Sul, e é um amigo de longa data, nos conhecemos há mais de 23 anos, e tem sido um grande parceiro também nas batalhas, não só dentro das entidades empresariais, mas também do ponto de vista filosófico e de conceito que a gente vem disseminando e debatendo todos esses anos no Brasil. Para vocês entenderem por que o nosso foco foi voltado, a nossa visão foi voltada para este norte, porque nós analisamos a produtividade do Brasil, que é um problema recorrente, muito discutido na Federação, e eu batia na tecla nas nossas reuniões que a produtividade era um dos grandes problemas do Brasil e estava na nossa pauta todos os anos, há 30 anos, e tenho certeza que continua, a nossa baixa produtividade. E nós resolvemos buscar números, né, fazer uma análise empírica. Para vocês terem ideia, segundo o The Conference Board, o Brasil ele vem nos últimos anos com uma linha muito flat, né? A Coreia do Sul teve um crescimento bem acentuado e os Estados Unidos sempre desde a década de 90, né, num crescimento ainda muito acima da Coreia do Sul, ou seja, o aumento da produtividade tem uma correlação com a prosperidade e por consequência também reflete nos índices de desenvolvimento humano. Na década de 80, comparando do Brasil com os Estados Unidos, até 2016, a gente alcança um pico de produtividade que nós chegamos a ter, o trabalhador brasileiro, em relação do PIB gerado pelo número de horas aplicadas, de 40% da produtividade de um colaborador americano. O ponto é que agora a gente está em cerca de 25%. Ou seja, nós viemos desde a década de 80 num processo de deterioração da produtividade no nível econômico, salvo alguns setores, em específico o agro, que tem um aumento enorme de produtividade. O Rio Grande do Sul, nosso estado, é um dos grandes responsáveis por isso, mas na parte da indústria, principalmente, tem sofrido muito, ou seja, uma das razões que nós chegamos à desindustrialização do Brasil não só é a falta de integração às cadeias globais, como também a questão de nós termos a nossa produtividade desalinhada com os nossos países concorrentes, ou seja, o nosso ritmo ficou muito atrás. Isso nos leva também dentro do DCI, do Banco Mundial, a uma posição em decadência. Nós estamos decadente, é um desafio, é uma das nossas metas que nós buscamos definir uma melhor posição. E aí eu vou falar um pouco para vocês do nosso Custo Brasil, desse trabalho que nós fizemos de novo para termos método e podermos entender o que nós precisaríamos atacar de fato. Nós medimos em relação à média dos países da OCDE o custo para se empreender no Brasil, para se fazer negócio. A conta que chegou é de 1,5 trilhão de reais a mais para fazer negócio no Brasil que em relação à média da OCDE. Não é nem em relação ao benchmark, né, ao melhor case, e sim a média. Isso corresponde a 22% do PIB do país, todos os anos, ou seja, está lá na nossa conta, na nossa formação de custo, o tamanho dessa nossa ineficiência para que a gente consiga produzir de forma competitiva. São 12 elementos, eu vou passar de forma muito rápida: empregar capital humano, dispor da infraestrutura, acessar insumos básicos, atuar num ambiente regulatório eficaz, entregar cadeias produtivas globais, honrar tributos, acessar serviços públicos, reinventar o negócio, que é cada vez mais iminente, competir de forma justa, retomar ou encerrar o negócio, abrir um negócio e financiar o negócio. Questão do crédito, que hoje também nós fizemos o lançamento do Pronamp já de forma efetiva. Surpreendentemente, pelo menos para mim, eu tinha certeza absoluta que o recordista seria
honrar tributos seria o número 1, porque é uma pauta muito batalhada pelos empresários, pela sociedade em si, porque no final das contas o maior custo dos tributos é repassar o consumidor ao cidadão, é a sociedade que paga esses tributos. Também sempre foi uma defesa que nós fizemos na casa, mas não foi, ele foi o segundo. A reforma tributária, que nós sempre batalhamos tanto, não é o que mais nos custa, e sim empregar o capital humano, ou seja, é o quanto que o nosso colaborador, o quanto que as pessoas que formam o nosso setor produtivo têm que ser repreparadas para conseguir disputar um mercado de trabalho que nos leve a níveis competitivos e de redução de custos por aumento de produtividade. É impressionante como a gente precisa melhorar muito, e isso é uma das variáveis que explica o desenvolvimento da Coreia, como em mais uma oportunidade já ouvimos, que apostou muito na sua educação fundamental, conseguiu elevar os seus índices de capacitação profissional também, e com isso, aumento de produtividade. Logo, um crescimento, períodos de crescimento econômico mais sustentável. Obviamente que eu já citei o empregar o capital humano como o segundo maior, eu vou dar os 5 maiores. O terceiro é dispor da infraestrutura, que nós sabemos que no Brasil temos muito para desenvolver, e aí olhando o lado cheio do copo e não o vazio, é muita oportunidade, ou seja, o Brasil ainda tem muito espaço para crescer, desenvolvendo a sua infraestrutura, e nós entendemos que o melhor mecanismo é o mercado, a forma do governo tentar insistentemente investir em infraestrutura, os recursos nunca são suficientes, nem os prazos e eficácia e eficiência. Por consequência, a nossa Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura tem feito um trabalho com ferramentas que permitam que o mercado possa ofertar maiores soluções, como é o caso agora do saneamento básico, do Marco Legal do Saneamento Básico, que está aí na sua reta final do debate dentro do Congresso Nacional, e que nós esperamos, inclusive, o apoio da Federação. Esse é um tema que nós temos um Canadá de pessoas sem acesso à água e esgoto, são mais de 50 milhões de pessoas, gera uma questão de não viver de forma digna, além de atrapalhar muito na questão do desenvolvimento econômico. Você aumenta a utilização do sistema de saúde, o absenteísmo dentro das empresas, do mercado de trabalho, enfim, tem uma série de benefícios aí que é importante a gente dar vazão. E o crédito vem aqui como quarto. No momento que nós medimos, nós lançamos esse instrumento no dia 27 de novembro do ano passado. O crédito era uma grande dificuldade apontada, e o ambiente regulatório, que também, aqui no Brasil, devido à sua burocracia, sempre foi um grande complicador. E por que eu trago isso? Porque mais à frente eu vou mostrar para vocês aonde estão inseridas as nossas medidas. Nós construímos agora, estamos desenvolvendo um plano de melhoria contínua da comunidade, que foi lançado logo na sequência do Custo Brasil, voltado com as 14 grandes associações nacionais que contribuíram para esse trabalho, de vários setores, e que lá nos chegavam as demandas macroeconômicas. Nós medíamos numa matriz o quanto que impactava na economia essa proposta enviada para análise, e de que horizontalidade, ou quanto que ele pegava em todas as cadeias, e não apostando num setor só, ou trazendo as dores que aquele setor vive no seu dia a dia. Essa ferramenta vinha andando bem até o início de março, ela já nos trazia um nível de eficiência com as propostas, de quem era a competência a nível do governo. O Ministério da Economia chega a ter mais de 30 áreas que a gente precisa, às vezes, rodar a leitura e a aprovação ou entendimento de algum projeto. E o PMCC nos deu um encaminhamento mais direcionado às demandas que eram oferecidas pela sociedade civil organizada. Porém, com a crise do Covid, nós tivemos que atacar muitas questões emergenciais que passavam por setores. Então, nós criamos uma nova ferramenta para estruturar aquele caos. Nós já estamos em mais de 2.837 propostas enviadas pelas entidades empresariais. Imaginem analisar isso. Se nós fizéssemos 2.837 audiências, nós levaríamos 281 dias para atender todos, trabalhando 12 horas por dia, que é o nosso mínimo aqui. E com isso, nós não teríamos, talvez, a eficiência e o grau de análise que nós podemos desenvolver. Então, a ideia agora é que a gente possa fazer uma versão
2.0 do plano de melhoria da competitividade, fazendo a soma, a união desses dois universos, do PMCC e do nosso painel de controle das nossas demandas. Bom, eu vou falar um pouquinho só das medidas de curto prazo que nós fizemos agora, as emergenciais, para que vocês tenham conhecimento. Na verdade, o melhor mecanismo para isso foram centenas, são muitas medidas que foram tomadas, muitas foram numa velocidade, algumas como o apoio emergencial, já que nosso plano encaminhado pelo ministro é não deixar nenhum brasileiro para trás, e a nossa primeira preocupação, a reunião zero disso, um exemplo que eu utilizei era o ambulante, o MEI, o microempreendedor individual, aquele empreendedor que vende seu produto pela manhã, pega o recurso, compra na parte da tarde. Léo, pode ir avançando lá, passando a mandala do PMCC, por favor. Essa é a mandala, só volta ali para o pessoal visualizar a mandala. Então, essa é a mandala que eu apresentei para você. Mas só dando o exemplo, então, do nosso empreendedor que compra pela manhã, vende à tarde, e a diferença dessa compra e dessa venda, ele usa para jantar e alimentar a sua família, para no outro dia começar esse ciclo. Infelizmente, com as questões dos isolamentos sociais que foram apontados, por necessidade, levava a um fato, que não havendo circulação, não haveriam clientes. Então, esse público todo teria muita dificuldade em poder ter o seu sustento, o seu dia a dia, já que era uma situação muito dura para todos. Nós começamos a medir o Covid no dia 23 de fevereiro, no domingo de carnaval, quando eu montei o nosso grupo de análise. Ali estávamos acompanhando muitas medidas pela mídia que vinham da China e pela Embaixada Brasileira. Na quarta-feira de carnaval, nós mandamos para as 16 associações que fizeram o nosso apoio a essa ferramenta do Custo Brasil, o Plano da Melhoria Contínua da Competitividade, que vocês veem na tela. E no dia 2 de março, nós estendemos isso para 173 associações. O que acontecia naquele momento para que a gente possa fazer uma análise temporal? Nossa leitura é que nós não teríamos grande impacto na nossa cadeia, porque a preocupação naquele momento eram as cadeias de supply na nossa indústria. E, de fato, o empresário brasileiro, já acostumado a um ambiente com grandes dificuldades, refez dentro dessa realidade seus planos de produção. Ele readequou seus mix, ele mudou o seu modal de marítimo para aéreo, teve um complicador óbvio, que é a questão do custo do dólar disparando e da diminuição da oferta devido à alta demanda dos transportes. Obviamente, isso impactava nas margens, mas nós tivemos 2 fábricas apenas de celular, que tinham cerca de 6% do mercado apenas, que deram férias coletivas naquele momento. Só que na outra semana, e aí quando começou a questão do isolamento, já as primeiras recomendações e cancelamentos de alguns eventos, aí você teve um efeito manada, principalmente o grande público da Federação sofre, né? Que é a questão do cancelamento dos grandes eventos, movimento uma grande cadeia no turismo de negócio, e também dos microeventos, que muitas vezes nós não nos damos conta, mas reuniões como está na mesa movimentavam muitas pessoas que vinham do interior do estado, que vinham inclusive de outras cidades, onde você tem consumo de combustível, consumo de alimentação durante o caminho, o trajeto, tanto do formal como daquele informal, as passagens aéreas, os hotéis, o entorno dos hotéis, os restaurantes vários, o pessoal do áudio, do vídeo, da cenografia, recepcionistas, garçons, toda essa cadeia simplesmente congelou, em efeito dominó. E isso foi um evento que foi extremamente agressivo. As companhias aéreas, antes desse movimento, estavam subindo de março a março 15% no voo doméstico, já estavam sofrendo nos voos internacionais, de 150%, mas no doméstico tinha crescimento. E aí em diante, a queda começou a vir. Aí, na outra semana mudou. Gustavo, nos ouve? Teve esse efeito
perverso na nossa economia, que levou ao fechamento de vários setores. Então, foi muito rápido, né? No dia 17 de março, eu já tive que assumir outra missão, que foi a questão do desenvolvimento, do aumento da oferta de produtos críticos ao combate ao Covid. Eu digo que eu estava secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviço e Inovação, e passei a ser o secretário de Desenvolvimento de ventiladores pulmonares, álcool gel, álcool 70, luvas, máscaras e aventais hospitalares. Essa foi a nova missão, e a missão dada era missão cumprida. Então, agora estou voltando de novo às minhas funções, já com tudo encaminhado, graças a Deus. E com isso, então, nós voltamos à questão deste monitoramento, que foi nos dado resguardo por Diogo Macote, nosso secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, que eu sempre digo é o mais competente dos secretários aqui da CPEC. Vale, inclusive, estar na mesa com ele sobre a leitura da infraestrutura daqui para frente, que é a minha sugestão. E o Diogo fez a estruturação desse nosso monitoramento, mas logo para frente já também podemos apresentar. Léo, pode passar, por favor? Pode seguir. São os desafios da SDIC. Vamos passar. Bom, então aqui só algumas ações emergenciais aí focadas no Covid. Foi essa ferramenta nova de gestão, aqui não está atualizado, esse número muda todo dia, eu não sei se eu vou poder apresentar aqui o dashboard, nós temos um dashboard online, então para cada ofício que chega ao Ministério da Economia e nos é encaminhado, a gente faz a inserção, se faz uma análise se a medida tem que ser arquivada, por exemplo, zerar todos os impostos, não é possível, então nós arquivamos, depois uma pré-análise para medir o mérito dessa sugestão, e nossos técnicos entendendo que deve se avançar, a gente leva aos órgãos competentes, quem tem a competência, a caneta para fazer a análise de fato ou outras contribuições, e depois a gente ou devolve para arquivado ou encaminha com uma solução atendida ou parcialmente atendida. Isso vai nos levar, então, à soma dos dois modelos que eu comentei com vocês, porque a ideia agora é que também esses apontamentos micro, eles acabam afetando o macro. Então, a ideia é que a gente construa um modelo em que, ao invés de ter esse ofício, siga o PMCC, que aponte justamente já uma estrutura de quem é a competência, o dever de casa, né? Qual é o melhor mecanismo, se é via congresso, com um projeto de lei, se é uma instituição normativa, que é do executivo, se é um substitutivo, ou seja, isso já nos dá agilidade aqui dentro, para que a gente dê o encaminhamento, e a partir daí avance com essa solução, mas já vamos inserir também a solicitação da visão dentro da mandala, para que veja o quanto que essa contribuição pode impactar no custo do Brasil, porque isso vai atender o todo, não só aquela medida setorial. Então, sobre as medidas, como nós tínhamos um grande volume, nós criamos o Vamos Vencer, está lá no gov.br/Vamos Vencer, todas as medidas do Ministério da Economia são mais rápidas do que a gente acompanha, então tem Secretaria do Trabalho, da Receita Federal, tem medida do Tesouro Nacional, da PGFN, em relação às dívidas tributárias existentes, as cobranças, enfim, lá constam todas, e eu recomendo que as empresas busquem o gov.br/Vamos Vencer para se enquadrar nas medidas, uma vez que nós temos um número elevado ainda de empresas que não se aproveitaram dessas medidas. Teve empresa que não aproveitou, mesmo com necessidade, a questão da suspensão do mercado do contrato de trabalho por falta de conhecimento. E quando eu falo dessas empresas, são aquelas que têm menos estrutura. Não podemos pensar nos nossos negócios, e sim naquele que muitas vezes mal tem contato com o contador. Muitos deles até tiveram contato uma única vez, no momento em que apontaram que era necessário aquele profissional para abrir o seu negócio. Então, nós precisamos contribuir. A Federação acho que tem uma missão importante em atender esse público também, assim como o SEBRAE, que é um grande parceiro nosso aqui. Fui conselheiro do SEBRAE no Rio Grande do Sul durante 5 anos, e sou novamente agora, aqui a nível nacional. Mas é muito importante a gente poder dar esses instrumentos para aquelas empresas, para ajudar esses nossos irmãos e irmãs que têm mais dificuldade de entender todo esse processo em cima dos nossos marcos legais. Oferta de produtos críticos, eu já comentei um pouquinho do trabalho que a gente teve que fazer, mas, resumindo, nós tivemos que
tínhamos 4 empresas que tinham capacidade máxima de produzir 1.000 ventiladores pulmonares por mês. Nós ampliamos através de parcerias com as montadoras de veículos e empresas eletroeletrônicas, de máquinas e equipamentos, a capacidade de produção para 5.000 mensais. E criamos planos alternativos, que são uma rede de manutenção dos que existiam na rede de saúde, que precisavam de conserto. E também desenvolvemos novos players, que agora, essa semana, 2 já foram homologados, né, que passou, e temos mais 2 que serão. Temos 6 ainda dentro do universo de 21 novos projetos, ou seja, ventiladores pulmonares. Provavelmente o Brasil deverá ter capacidade de exportar, inclusive, atender a América Latina ou outros países interessados muito em breve. O álcool gel já está nessa solução. Nós tínhamos falta de álcool gel, todos vocês devem lembrar que tínhamos muita dificuldade de encontrar no varejo, e isso se devia não ao álcool 70, que o Brasil é grande produtor de álcool, mas a um espessante, um carbômetro, nome comercial chamado de Carbopol, produzido por uma multinacional americana, que já estava no nível máximo da sua capacidade, a nosso pedido, mas nós, com a Biquim, com a Associação Brasileira de Indústria Química, a BASF, a Dow Química, desenvolvemos um novo espessante, né? Foi uma inovação para encarar o combate ao Covid, e isso nos levou a uma condição agora que o Brasil já está exportando, inclusive que já tínhamos estocagem grande em novos players, que nós também chamamos a Associação Brasileira de Higiene e Limpeza, de cosméticos, de higiene pessoal, de bebidas, enfim, muita gente se dispôs, tintas, a produzir álcool gel, e no momento em que teve o insumo, se resolveu o problema. A mesma coisa está acontecendo com aventais hospitalares e máscaras, que nós chamamos a indústria têxtil para poder fazer esse desenvolvimento, fazer um agradecimento especial ao Rio Grande do Sul, na figura da família Ling, na Fitesa, e o TNT, que é a matéria-prima para a produção desses EPIs, corresponde a 1% do faturamento da companhia. Eles estão virando 24/7, ou seja, não é uma questão econômica, é uma questão praticamente humanitária de colaboração no combate ao Covid, e também ao trabalho da CNPC, do Maurício Hargan, que foi meu amigo de São Paulo aqui há muitos anos, agora está aí no Rio Grande do Sul. Tivemos a oportunidade de nos encontrar umas 3 semanas atrás, que também está contribuindo na produção de máscaras, uma empresa de celulose, produzindo máscaras para doação. Então, o portal de qualificações, nós estamos dando mais de 700 cursos, aproveitando esse momento para que a gente pudesse colaborar para que aquelas pessoas que têm dificuldades no seu trabalho, ou pela questão do isolamento, pudesse pelo menos se qualificar nesse período. Solução em novas startups, nós fizemos Demo Days, buscando trazer novas companhias que contribuíssem para o desenvolvimento de oportunidades para o combate ao Covid. Aconteceu muito em testes, tem muita gente com produtos muito bacanas que nós encaminhamos ao Ministério da Saúde, com oportunidades para dar solução nesta parte. Pode seguir, Léo, por favor. E aí vem a questão do crédito do Banco Central e o BNDES fizeram grandes transferências de recursos para o sistema financeiro para gerar liquidez, ainda no mês de abril, uma vez que todas as empresas que tinham um bom histórico e grandes garantias, no final de março, tomaram todos os recursos possíveis, e quem tem mais dificuldade, que é um problema histórico da micro e pequena empresa, que nós já vimos atacando desde o final do ano passado, buscando alternativas de garantias que não fossem apenas físicas, mas os contratos, por exemplo, que as instituições financeiras pudessem ter um entendimento que a economia está indo muito mais para o intangível do que o tangível nesse médio e longo prazo. Infelizmente ficaram sem a disponibilidade desses recursos, uma vez que o seu risco subiu. Mesmo tendo um bom histórico ou mesmo garantias, antes você estava inserido num cenário de crescimento. O nariz do avião estava apontando. O mês de fevereiro tinha para cima, né? O mês de fevereiro tinha sido o melhor mês de exportação do Brasil dos últimos 31 anos. Não é à toa que o ministro Paulo Guedes sempre dizia que o Brasil vinha num ritmo forte de crescimento, até acima da expectativa que nós tínhamos para o ano de 2020. Mas, infelizmente, esse cenário mudou, ou seja, aumentou o risco, e aí nós tivemos que acelerar algumas ferramentas que nós tínhamos para dar solução ao risco, na questão, principalmente, das garantias. Então, veio num primeiro momento o FAMP,
com o Sebrae aportando recursos para garantia junto com a Caixa, 7,5 bi. Hoje lançamos o PRONAMP, que foi um projeto de lei liderado pelo nosso amigo senador Jorginho Melo, que é o líder da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas. Tivemos que fazer um ajuste na regulamentação. Eu passei a presidir tanto o FGO, o Fundo Garantidor de Operações, quanto o Fundo Garantidor de Investimentos, para que a gente pudesse dar celeridade nesse processo, e se tornasse ágil. E com isso agora nós vamos para o FGI. O PRONAMP ele atende as micro e pequenas, de R$360 mil a 4,8 milhões ano de faturamento. A Receita Federal ontem enviou às empresas a condição do número do faturamento que foi passado à Receita Federal, no qual o limite do crédito tomado está de 30% do faturamento bruto de 2019, no PRONAMP. E agora nós temos pela frente o fundo emergencial do FGI, que seria a questão que agora precisamos fazer a regulamentação durante esse mês, para as empresas com faturamento até R$300 milhões, onde se encaixa muito as médias empresas, as pequenas e médias. Então esse é um desafio também, que a gente acredita que agora teremos os recursos. O PRONAMP, já adiantando alguma pergunta, quando é que eu poderei pegar o recurso? Procure o seu banco agora. Já está tudo pronto para ele se credenciar o produto. A Caixa Federal e as cooperativas largaram na frente. Agora é concorrência. Quem tiver o produto para ofertar provavelmente conseguirá o cliente. Então, você que está atrás do crédito, busque o seu banco e questione se ele apresentará. Se ele não apresentar, busque aquele que já está credenciado a apresentar. E agora a gente acredita que será uma escala, depois do lançamento, hoje às 11 da manhã no Planalto, será uma escala crescente. É concorrência, que é o que nós achamos positivo. Bom, nós criamos vários processos de instrumentos legais, porque no monitoramento, diferente do PNCC, o que apareceu como líder, em vez de ser empregar capital humano, foi questões regulatórias. É o quanto o Estado atrapalha na questão do empreendedorismo, ou o quanto ele não libera para a questão do empreendedorismo avançar. Isso fica muito nítido numa questão, no momento de crise. Então, por isso que se inverteu algumas demandas. A segunda continuou sendo o tributário, a terceira trabalhista, e o quarto passou a ser o crédito, se manteve. Mas o crédito já está bem pulando agora para o momento também de falta de recursos de giro, que agora você iniciando a retomada, precisa de novo repor estoques, precisa honrar compromissos com aluguéis, ou seja, os custos fixos não param, né? O parâmetro setorial foi uma ferramenta que nós desenhamos internamente para a Receita Federal para medir o impacto de cada um dos setores. Sem dúvida nenhuma, o turismo foi o mais impactado, mas muitos outros. Na verdade, todos foram muito impactados, não é uma disputa de quem foi mais ou menos, mas o têxtil, o automotivo, o têxtil a gente inclui todo o varejo, o setor calçadista, que é muito importante para o Estado, tem sofrido muito, o de transporte de passageiros, são setores que realmente têm tido grandes problemas. Os setores críticos, então, é a partir da análise do barômetro e o mapeamento das nossas cadeias, é esse diálogo diário. Nós montamos aqui, usando a nossa filosofia do privado, os nossos key accounts. Então, nós temos técnicos para cada uma das entidades setorialistas, para que eles possam tentar destravar problemas críticos do dia a dia. No início da crise, nós tivemos que aumentar muito a nossa questão dos produtos e serviços essenciais. Então, nós encaminhamos várias propostas novas à Casa Civil para que ela pudesse estender esses decretos, permitir que nós não tivéssemos falta de abastecimento. E acho que essa missão nós conseguimos cumprir. Tivemos alguns problemas pontuais, o próprio gás de cozinha, que nós tivemos que agir. Teríamos problemas com o setor de alimentos, que mais de uma vez, na questão dos frigoríficos, foi atacado, mas com esses decretos nós conseguimos superar esse nosso problema. As ações coordenadas com o Ministério da Saúde, então, passam muito pelas orientações que o Ministério nos encaminha, e a gente dá elementos que possam dar segurança para a tomada do Ministério da Saúde em relação à questão da abertura, mesmo que uma vez isso seja decisão dos prefeitos e dos governadores, e a questão do plano de recuperação econômica, agora já saindo desse processo mais crítico do combate à doença,
e dos problemas emergenciais que o isolamento causou, é a gente aproveitar para atacar essa questão nossa da produtividade, da competitividade, para que a gente possa ter uma solução definitiva e colocar o Brasil de volta no rumo que estava desenhado para a gente sofrer menos tempo. É só para vocês entenderem um pouco o nosso mapa de como é que nós estamos fazendo as análises das contribuições. Nós temos os totais, podemos separar eles por indústria, serviços, comércio, setor público, que são os projetos de lei que estão encaminhados, parte de infraestrutura e agropecuária. Vejam bem como o crédito aqui já subiu para terceiro. O tributário trabalhista caiu quando nós implementamos a MP 936, que era a terceira demanda, que está sendo discutida hoje, inclusive no Senado, a extensão. O governo sinalizou o segmento, agora precisa da decisão do Senado. As questões orçamentárias, de comércio exterior, seguridade, enfim, aí você começa a desmembrar todos os impactos que tem na economia. Pode seguir lá, por favor. Leonardo? Acho que o Leonardo congelou a apresentação. Mas ali, em suma, para não tomar muito tempo, estou ficando até sem voz já, Simone, eu acho que o ideal é a gente poder interagir mais. Essa apresentação ela é apenas separada aí na indústria, no comércio. Pode avançar lá. E aí o status de cada uma, vejam lá como foi arquivado em vermelho, pré-análise, encaminhado, implementado total, 26% na parte do comércio, implementado parcial, 19%. A média das medidas de implementado total e parcial é de 44%, e ela vem crescendo. Porque realmente os tempos de algumas medidas não são só executivas, muitas delas passam por projetos de leis ou substitutivos, e aí você tem que tramitar a questão do Congresso Nacional, que tem contribuído muito. O Congresso tem sido muito ágil em vários temas, e isso tem sido uma parceria importante junto com o governo, para que a gente pudesse dar essas soluções e encaminhamento dessas demandas. Serviços, um pouquinho mais já, pode passar, Léo. Pode seguir, por favor. Bom, essas são as ações estratégicas da estrutura do pós-Covid. Na verdade, esse era o nosso plano inicial, o plano até esta crise. Então, era o desenvolvimento do PMCC, que agora vai ganhar essa versão 2.0. Nós fomos chamados, após da queda do Brasil no Doing Business. O Doing Business é sempre medido no ano anterior. Então, o resultado de 2018 e 2019, o resultado de 2020 já vem no resultado do governo do presidente Jair Bolsonaro em 2019. E ele deu a meta de terminar o governo na posição de número 50 no Doing Business. Então, nós fomos chamados para contribuir no PMO, no nosso plano de estratégia, uma vez que essa responsabilidade é da Secretaria de Articulação e Modernização do Estado, da Presidência da República, mas nós contribuímos com o nosso time para a definição das estratégias, para a melhoria do ambiente de negócios, poder impactar na nossa melhor condição para o Doing Business já nesse ano. A gente já tem uma boa expectativa de melhoria para 2020, e ainda mais para 2021. São 2 anos que a gente acredita que daremos grandes saltos no Doing Business. A efetividade máxima são processos do antigo MIDIC aqui, de ex-tarifário, regulamentação do Rota 2030, os processos produtivos básicos da Zona Franca de Manaus, que são da nossa responsabilidade, e que nós herdamos um passivo. Vocês terem uma ideia, tínhamos 40 convênios de emendas parlamentares pendentes desde 2016, e nos entregaram em setembro. No mês de dezembro entregamos 5 pendentes apenas, que eram processos que dependiam de apontamentos de tribunais de contas de Estado, não teríamos eliminado. Então esse é um processo que a gente quer, dentro dessa cultura de você ter responsáveis, 5W2H, simples, né? Uma cultura de eficiência. Nós implementamos a efetividade máxima, e também dentro muito aqui de coleguismo. O nosso pessoal trabalhou muito, sempre, trabalhou demais na crise,
Para mim é rotina de trabalho entrar aqui às 8 da manhã e sair às 22, quando o pessoal desliga o disjuntor aqui, o pessoal da segurança, mas o nosso time nos responde o tempo todo, muitos deles estão aqui todos os dias conosco, estão muito dedicados, não tem mais aqui o tratamento de secretário, de senhor, de doutor, só nos tratamos pelos nomes, levou 5 meses para tirarmos esse cacuete, mas tem funcionado bem, o pessoal está empoderado, as decisões são técnicas. Sempre que me traz uma decisão técnica pedindo a minha análise, eu digo, eu não tenho que analisar nada. Você pode pedir a minha opinião, mas a decisão é sua. Então, a questão de estarmos sem influência política nas decisões deu muita agilidade. Para vocês terem uma ideia também, não existe nenhum indicado na CPEC inteira, então todo o MDIC e mais todos os órgãos que nós apontamos para vocês, que tenha sido uma indicação, principalmente aqui na SDIC, de algum deputado ou senador. Não tem. De 1º de janeiro, já perguntei para todos os servidores, se alguém conhece alguém, não teve. Muitos vieram de governos anteriores, mas têm entregado. Enquanto estiverem entregando, ficarão aqui conosco com muita satisfação. O Produz Nordeste e o Nova Amazônia Verde são programas para a gente desenvolver as suas potencialidades. A questão da produção agrícola no Nordeste ainda é uma possibilidade real. A questão da Nova Amazônia Verde, ainda sua economia é muito baseada nos incentivos da Zona Franca, você tem potencialidade de biofarmaco, toda a bioeconomia, na verdade, de inovação, de piscicultura, de ecoturismo, que a gente pode ser como alternativa. Na nossa questão de economia 4.0, digitalização, nós temos nosso plano de ação da indústria 4.0, junto com o INCETIC, com o Ministério Irmão, vários órgãos de governo, várias entidades. O Brasil Mais, que nós lançamos 18 de fevereiro, que para mim é o melhor programa que nós temos. O nosso foco, junto com o SEBRAE, SENAI e a BDI, é aumentar a produtividade dessas empresas através de todas as capabilities. Nós já temos um piloto que foi muito bem sucedido, que aumentou em 60% a produtividade de uma linha de produção. Aí a nossa ideia, a partir daí, é conseguir estender isso também à digitalização da empresa, ao comércio, ao serviço que ela presta, e as questões gerenciais, de fluxo de caixa, etc. Um novo marco legal de startups, nós já estamos numa fase final de apresentação, na verdade agora de arredondamento do executivo para encaminharmos ao Congresso, que vai tornar muito mais friendly aos investidores e aos investidos o ambiente para que esses negócios tracionem. O Inovativa 15K, que já é o maior programa de aceleração de startups da América Latina, junto com mentorias e grande parceria com o SEBRAE também, com a BDI. A nossa ideia é que desses 2.000 que atingimos, conseguimos atingir 15 mil, uma vez que nós temos 12 mil startups, nosso plano é chegarmos a 60 a partir deste novo marco legal. IPI de classe mundial, que até o final do governo a gente já deve estar a um nível de países de primeiro mundo, esse é o nosso objetivo. Nós já acabamos com 30% do backlog do NPI no primeiro ano, uma vez que nós tínhamos no NPI patente até dos Nokia ainda, aqueles aparelhos que nós tínhamos lá no início dos anos 2000, que foram entregues agora, no ano passado. Então não tem sentido nenhum esse nível de tempo. E o Cresce MEI, Cresce MAI, Pequenas Legais, é muito voltado para as micro e pequenas na questão do crédito. Os nossos programas emergenciais para o Covid já vão resolver, mas a gente precisa deixar para depois. Então, as linhas de crédito, nós temos uma grande plataforma que tem mais de 60 instituições financeiras que colocam o seu crédito, e aí o empreendedor, com o seu perfil, pode selecionar. Eu tenho poucas garantias, então ele está disposto a pagar um pouco mais de juros. Ele tem essa oferta lá. Eu tenho muitas garantias, você vai ter ofertas com juros menores. Então, é uma ferramenta para ajudar o acesso ao crédito das nossas micro pequenas. Pode seguir, Léo? Eu acho que é isso, né? Legal, Gustavo. É muito bacana a gente poder te ouvir, especialmente pelo conteúdo da tua fala, né? E que vai bem ao encontro das nossas expectativas. Então, eu e o Anderson, nós nos olhávamos aqui, fazíamos alguns comentários de, nossa, isso é incrível, isso é o ideal.
E eu acho que o mais difícil, né, é justamente passar por todo esse momento que nós estamos vivenciando de pandemia e conseguir tirar do papel todos esses projetos. Muitos desses já estão em curso, e eu acho que tu tens, né, a felicidade, e também me parece que aceitou esse grande desafio por ter um bom capitão, né, que é o ministro Paulo Guedes. A gente tem uma grande crença, né, nos valores e no trabalho que ele tem feito em favor do Brasil, e isso é fundamental. Queria te dizer que tem vários amigos gaúchos aqui, empresários, assistindo essa nossa live. Fabiano Zouve, né, da velha guarda aí da Federação, está nos acompanhando. E Anderson, olha que amor, a Aurora e a Serena estão assistindo, as filhinhas do Anderson, isso é muito legal. Isso é uma forma da gente estar também conectado, né? Esse novo normal agora nos aproxima e também propicia que todos estejam na mesma sintonia. Que legal, que legal. Bom saber que estão acompanhando. E Gustavo, assim, eu reforço as palavras da Simone e reforço aquilo que nós dissemos no início, né? Que não é jogar confete, mas nos dá uma tranquilidade maior sabermos que tem uma equipe tão boa conduzindo o barco no meio dessa tormenta. Eu queria só trazer alguns pontos, assim, a tua apresentação, ela é bastante ampla, né? Demonstra a profundidade do trabalho da Secretaria e do Ministério como um todo, porque não é o trabalho, como tu bem disseste, de uma pessoa, de um grupo, né? Muito bem liderado pelo ministro Paulo Guedes. E o que a gente tem sentido é que, efetivamente, para a gente chegar nesse outro momento de buscar competitividade, a gente tem um trabalho muito árduo, que é manter empresas vivas, né? Nós temos um contingente muito grande impactados, empresas centenárias que estão fechando nos diversos setores. Temos na indústria uma queda aqui no estado do Rio Grande do Sul foi mais de 20%. O setor comercial sofreu uma perda de mais de 40%, Gustavo, aqui no estado. Setor de serviços, mais de 50%. Nós acompanhamos esses números, dados da própria Secretaria da Fazenda aqui do estado do Rio Grande do Sul, que demonstram um cenário muito grave. E nós temos batido muito num aspecto, que é o aspecto do suporte financeiro nessa travessia, né? Você trouxe diversas medidas e talvez um depoimento que seja importante transmitir nesse contexto é que várias delas, infelizmente, não têm chegado na ponta. Tá? Nós temos visto empresas importantes que não têm tido condições de acessar o crédito por duas questões. Ou a taxa é muito elevada, porque nós sabemos que tem um intermediário aí que também tem, que é o setor financeiro como um todo, que trabalha com algumas garantias, né, alguns parâmetros para concessão de crédito, e temos visto uma dificuldade muito grande. Então, talvez um primeiro ponto aqui, a gente viu ali, eu vi que vocês têm inclusive itens de monitoramento para concessão de crédito. Com certeza, nesse monitoramento, vocês devem estar vendo essa dificuldade. Queria salientar esse ponto como um ponto muito importante para se ter atenção, porque tem empresas muito boas que certamente nos darão competitividade, que vocês estão buscando trabalhar num segundo momento, mas precisamos mantê-las vivas. Queria te ouvir, saber de ti se neste contexto vocês também estão olhando para esse aspecto e se tem alguma medida aí na agenda em relação a esse ponto. Sim, na verdade, bom, é até desnecessário a gente lembrar a questão do crédito aqui, porque como ficou muito evidente ali já no PMCC, antes da crise, e no nosso monitoramento, isso é uma rotina diária que a gente recebe das dificuldades que o crédito vem enfrentando. Não é à toa que nós buscamos trazer os fundos garantidores para a gestão da CETEC. O Carlos hoje, que é o acionista pela União, do FGO e do FGI, e eu estou presidindo os conselhos de administração. Para que a gente pudesse, dentro da nossa visão que temos do setor produtivo, das dificuldades que estão passando, dar a maior agilidade possível. Esses foram os dois mecanismos que, de forma mais horizontal, vão alcançar a grande parte das empresas. Vamos lembrar que 98,5% de CNPJs do Brasil, segundo o Sebrae, são de micro e pequenas empresas. Então, o Pronamp e o
FAMP são programas que deverão resolver parte do grande universo que nós temos ainda do número de empresas, né? 7,5 bi no FAMP, 15,9 bi no PRONAMP, já transferidos do Tesouro Nacional para o FGO. Então, a gente acredita que a partir de hoje, desse nosso anúncio que foi feito pelo Carlos da Costa no canal às 9 da manhã, e da inserção dos bancos nesse produto e da própria busca dos empreendedores para esse crédito, a gente já vai resolver uma grande parte. Setorialmente, existe um trabalho do BNDES que tem feito ferramentas de mercado, né? As próprias companhias aéreas estão buscando um programa na base de emissão de debêntures convertíveis, com um pool de bancos, no qual o BNDES participa, para que a gente possa avançar esse momento, uma vez que os recursos são escassos e são limitados, né? Isso é uma realidade que nós temos que encarar. Em relação ao cenário que as empresas vão viver, e assinamos o tempo de novo normal, eu particularmente, eu tenho dito muito nos nossos encontros e conversas com o setor produtivo, nós temos que estar muito atentos a uma dura realidade, que esta é a crise das incertezas. Ela é uma crise de incerteza na parte de saúde, na doença, que se conhece muito pouco. A gente vê a própria OMS indo e voltando com várias opiniões e parecer, e não é à toa, é porque realmente é uma doença pouco conhecida, e também na parte da economia. Uma vez que se resolva, vamos supor que os recursos fossem infinitos, e que a gente pudesse acessar todas as empresas. Eu estive num restaurante de um amigo, na sexta-feira passada em Porto Alegre, retrasado, no centro de Porto Alegre, e ele voltou a operar, né? Só que não tem demanda. Ele está vendendo 25%. Vou botar todo o dinheiro do mundo lá. O empréstimo só vai estar contraindo dívida, não vai estar aumentando sua produtividade, nem sua competitividade, bem pelo contrário. É uma realidade que a gente vai precisar encarar. Então, existe uma análise muito bem feita e não se escolhe muito setor aqui não, viu? A ideia é a gente coloca ferramentas que o mercado possa atender aqueles setores. A relação aos juros mais altos é uma realidade que os riscos aumentaram. Mas não existe muita alternativa do que se fazer. Existem esses fundos garantidores para atender principalmente as micro e pequenas, e no caso da FGI, as pequenas e médias, para que a gente consiga dar juros menores e que o dinheiro chegue. O grande problema não é nem ter gente tomando mais alto. Eu encontrei muita gente dizendo, Gustavo, estou disposto até tomar o recurso por um valor mais alto do que eu pagava. O problema é que eu não consigo acessar. Ele já tinha um histórico de garantias que haviam sido tomadas. Então, é um desafio enorme que o Brasil tem pela frente, mas eu acho que com o PRONAMP agora e com o FGI, nós vamos alcançar a maior parte do universo brasileiro. E aí, também apostar bastante numa certeza que nós temos da nossa capacidade de resiliência do empresariado brasileiro e de conseguir passar por momentos turbulentos. Eu acho que só que, diferente de outros momentos, a incerteza da demanda é que é o grande desafio que a gente tem que encarar. Por isso que a questão da abertura segura, os protocolos que a gente vem coordenando aqui, nós temos para todos os setores protocolos de abertura, para a gente encaminhar para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde validar, para que a gente possa ter essa reabertura segura, prudente, mas que torne os negócios viáveis novamente. Não adiantará de nada ter crédito e você não ter atividade econômica. Lembrando que o único que fez o adiantamento de recursos foi o governo federal. Eu ainda não vi, ou desconheço, governos estaduais e municipais que tenham feito diferimento de impostos, que nem foi feito na questão das micro e pequenas empresas, da postergação de pagamentos de dívidas tributárias existentes anteriores. Tudo isso está lá no nosso gov.br/vamos vencer, senão não para aqui de descrever medidas. Né? Eu não vi nenhum governo dar diferimento de ICMS, de ISS, de IPTU. Vi casos interessantes de empresas pagando aluguéis ainda, prefeituras do interior do estado. Citei como modelo aqui no Ministério da Economia
para micro e pequenos empreendedores. Então, foram muitos poucos casos que nos chegou conhecimento de algum aporte mais decisivo, assim como o governo federal tem feito. Lembrando que o governo federal fez a transferência, o Ministério da Economia transferiu ao Ministério da Saúde todos os recursos necessários para o combate ao Covid. Então, muitos dos ventiladores pulmonares que nós vemos os estados comprando, fazendo a tentativa de comprar fora, inclusive alguns optaram pela questão de mercado, quer pagar mais caro, usaram recursos que vieram do Ministério da Saúde para o combate ao Covid, não usaram recursos do Estado. Então, essa é a nossa situação que a gente precisa superar agora, foco na demanda, voltar com segurança total e prudência naquilo que for possível e para que a gente também não tenha problemas maiores econômicos, de atividade econômica e nem de desabastecimento, que, graças a Deus, conseguimos passar esse momento todo conturbado em situações mais graves. Em termos de postergação de tributos, houve, de fato, um acordo entre todos os entes, né, o governo federal, a União, representada pelo secretário da Receita Federal, no âmbito do Super Simples Nacional, né, a postergação das parcelas tanto estaduais quanto municipais, assim como as federais, de fato, foi um alento para o micro e pequeno empreendedor. Talvez algo para o futuro também, não é, Simone? Como é que vocês estão vendo a questão das reformas, né? Uhum. Eu acho que abre-se uma oportunidade de nós, querendo melhorar esse ambiente de negócios, reduzir o custo do Brasil, aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Como é que o governo federal está vendo essa pauta de reformas? Tínhamos aí a iminência de uma reforma tributária que acabou sendo suspensa, talvez volte, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre, nós gostaríamos, eu acho, né, Simone, é uma pauta da entidade, o apoio às reformas. Como é que vocês estão vendo essa pauta no ano de 2020? Bom, obrigado por essa pergunta, porque você sabe que eu sou um fanático da discussão da reforma tributária. Há 30 anos que a gente vem discutindo isso. Eu passei mais ou menos uns 12 na Federação batendo nessa tecla também. O Brasil, como já é noticiado mundialmente, existe uma visão de muitos países de rever a centralização da produção de manufatura na China, principalmente nesses produtos que afetaram o combate ao Covid, né, uma vez que eram muito concentrados lá. Agora, o Brasil, para aproveitar essa oportunidade, ele certamente terá que atacar os seus custos de produção. Então, nada mais do que nós vimos na Mandala do Custo Brasil. Vamos ter que melhorar a capacitação do nosso capital humano no curtíssimo prazo. Nós vamos precisar atacar a nossa infraestrutura, ou seja, energia e logística, nosso custo. A história da porteira fechada, antes da porteira e depois da porteira, o custo é quase o mesmo de produzir e de entregar. A questão regulatória, que tem atrapalhado muito, conforme mostrou agora o nosso monitoramento. E aí entra a questão tributária, que é um custo altíssimo no Brasil para a gente competir fora. Então, se nós quisermos aproveitar essa oportunidade, nós teremos que atacar de forma muito incisiva todos esses elementos. De nada adiantará, por exemplo, uma situação completamente hipotética. Estados Unidos decidir que, em vez de comprar máscaras da China, comprará máscaras cirúrgicas do Brasil. Se for $1 na China e o Brasil vender a 2, ele vai fazer a opção estratégica. Bom, por mais que eu desejasse diminuir a centralização da China, não é possível. Agora, talvez se a gente chegar a 1,15, 1,20, a decisão talvez seja diferente. Nós precisaremos fazer esse dever de casa. E aí, como que se faz isso? Essa é a grande pergunta. Eu acho que se precisa fazer uma reforma tributária, a sociedade inteira está convencida. O que eu acho que falta e que sempre faltou é a sociedade civil organizada pressionar por esse desejo. Então, eu muitas vezes tive reuniões com os nossos colegas aí na Federação, dizendo nós temos que ir a Brasília, pressionar, exigir que seja feita a reforma tributária. E eu vejo a gente reclamando internamente, falando mais do mesmo para nós mesmos, com uma mesma pauta que não se altera. Então, existe mais uma vez uma janela. O ministro Paulo Guedes tem sido sempre um grande defensor de desonerar a folha de pagamento, de desonerar a complexidade tributária, esse manicômio tributário que é a nossa legislação tributária brasileira. A redução dos impostos parece claro cada vez mais que só chegará junto com uma outra reforma muito importante, que você não chegou a comentar, que é a reforma administrativa.
Então, se nós não diminuirmos o tamanho do Estado, nós vamos continuar custando muito. E já custaremos. Com esta crise do Covid, nós teremos que pagar essa conta. Todos nós, toda a sociedade pagará essa conta. Nós vamos diluir isso no tempo, mas infelizmente teremos que pagar. Todos os investimentos que foram feitos na saúde, todos esses diferimentos de impostos, todas as renegociações de dívidas, todo esse crédito que está sendo oferecido. Infelizmente, essa conta virá. E se nós não fizermos essas reformas, levará mais tempo ainda. Então, é muito importante que a sociedade seja organizada, que o Rio Grande do Sul, e infelizmente eu tenho sentido falta, comentei inclusive com o nosso governador Eduardo Leite, falta das lideranças empresariais do Rio Grande do Sul em Brasília, apoiando as nossas lideranças políticas para que a gente tenha mais força nas pautas que são de interesses macroeconômicos brasileiros, mas que atacam as nossas dores para empreender no Estado. Né? Quais grandes empresas no Estado têm surgido? Grandes, falando de grandes. Né? Eu tenho visto que tem um movimento de grandes empresas migrando para São Paulo. Muitos talentos de executivos gaúchos cada vez mais migrando para São Paulo. Alguns eu trouxe para cá, inclusive, nosso secretário, tem muito gaúcho aqui no Ministério da Economia. O Paulo Weber está aqui, eu trouxe o Wagner Lento, filho de um colega nosso também da Federação Norte-Meia. Eu trouxe o Gianluca Lorenzoni, que foi um dos autores da Lei de Liberdade Econômica, para ser o nosso secretário de Advocacia da Concorrência aqui. A Margarete Gandini, que já é uma servidora de milhares de anos aqui do MD, que é a nossa coordenadora do automotivo. O Rogério Graz é o nosso coordenador da indústria, um gaúcho de Santa Rosa. Então, a gente tem muita gente trabalhando. O Estado precisa ajudar nos temas macro para que ele se beneficie também nos temas locais. Essa pauta da desoneração da folha de pagamento, ela é fundamental, especialmente no momento em que se ampliou muito as demissões, né? Então, para que a gente possa recompor esses quadros, nós temos que desonerar, porque o custo é altíssimo e as empresas hoje, elas estão efetivamente sobrevivendo a esse momento, né? E a própria questão da reforma tributária, eu sinceramente, né, lamentavelmente, não acredito que vá haver uma redução da carga tributária, mas se nós tivermos a simplificação da carga tributária, já será um ganho para as empresas, porque hoje o custo para te apurar, né, a carga tributária, os impostos que precisam ser pagos, ele é altíssimo. Muitas pessoas numa empresa, né, na área fiscal, elas estão ali justamente pela complexidade de nós apurarmos a carga tributária. Então, já haverá um ganho. E esta pauta, Gustavo e Anderson, da reforma administrativa, ela é fundamental. Acho que esse momento da pandemia, ele também nos traz algumas reflexões que nós precisamos pensar, né, quanto custa o peso dessa máquina pública para o bolso do contribuinte e discutir a questão da estabilidade do servidor público. Me parece que é uma pauta, né, que a gente já vem falando há tanto tempo e agora ela é urgente, mas eu queria também ouvir de ti um pouquinho, Gustavo, como é que está o clima em Brasília, né, e quais são as principais dificuldades que tu estás encontrando, porque eu já tive a oportunidade de ser secretária de desenvolvimento, né, no município de Canoas, então a gente sai da iniciativa privada, vai para a área pública com muitas ideias, querendo imprimir um ritmo diferente e ser bem resolutiva, mas às vezes a gente tem algumas dificuldades impostas pelo próprio sistema. Quais estão sendo, né, as maiores dificuldades que tu estás encontrando aí agora na execução do teu trabalho? Simone, primeiro você foi precisa na questão da reforma administrativa e eu complementaria aqui de novo. A sociedade civil tem que se organizar. O governo está convencido, foi ele que propôs, inclusive. A reforma tributária também tem, na questão de desoneração da folha, seu convencimento. O que eu acho que falta é a sociedade civil se mobilizar mais, tanto no Congresso quanto no Executivo. Temos de dar apoio, melhorias, sugestões. Até a gente já tem esse instrumento, né? Com o PMCC 2.0. Mas eu acho muito importante fazer isso com o Congresso Nacional e, inclusive, com o Judiciário, que muitas vezes acaba trazendo travas, né, nas discussões. Então, é importante a sociedade se mobilizar de fato, não só de direito. Não adianta falarmos mais para nós mesmos. Nós vamos precisar falar mais para aqueles agentes que podem trazer mudança. Em relação à nossa rotina aqui, para aqueles que nos conhecem, sabem que a gente tem uma rotina 24/7.
Primeiro que em termos da CPEC, 100% fluida, né? De novo, todos empoderados, o Leonardo está aqui participando comigo, pode me corrigir se eu estiver mentindo, todos somos colegas, a visão que a gente está dividindo aqui, com vista de cultura, é de servir, né? Eu sempre gostei muito de servir, é por isso que eu tenho esse desafio aqui, e que eles que são servidores profissionais, escolhidos como carreira, que vejam a contribuição que tem. Um método que a gente mudou é sempre dar muito a vitrine para quem foi o autor. Então, o crédito, toda a política de crédito que a gente vai ver, agora o Pronamp dando certo, eu espero que na semana que vem, se a gente puder conversar, já tem a gente conseguindo captar o dinheiro, é da Antônia Tamarida, nossa subsecretária de micro e pequena empresa, empreendedorismo e artesanato. Então, ela foi para a coletiva, não fui eu. E em relação aos outros órgãos do próprio Ministério da Economia e aos ministérios, eu acho que a gente usa um método um pouco mais incisivo do que os nossos colegas que vêm do setor público, uma vez que a gente tem uma especificidade e eu não preciso ficar aqui, né? Então, isso me dá bastante liberdade para poder ser muito direto, muito sincero. Muitas vezes termina algumas reuniões, alguns servidores, você não devia ter dito isso. Por que não? É uma mentira? Né? E no começo encontrei um pouco mais de resistência, depois eu acho que o pessoal acabou se adaptando ao nosso... O pessoal chama aqui de Gaúcho Way. Às vezes a gente aplica o Gaúcho Way, um jeito gaúcho aqui de lidar com as coisas, que é de forma muito direta, muito incisiva, e tem fluído bem. E também a gente usa uma filosofia muito simples, que todas as audiências que nós tivemos, a gente sempre é muito claro também. Primeiro, da crítica da positiva, né, de construir de que o setor privado, sociedade civil organizada, tem que atuar. Não adianta vir aqui trazer diagnóstico que o meu servidor há 16 anos ouve o mesmo com uma solução genérica. Então, faça o seu dever de casa, traga alguma coisa construída, um trabalho em cima para que a gente possa dialogar dentro desse processo, né? Vai ser muito mais eficiente. Segundo, que a gente pode esperar o seguinte, nos nossos encontros aqui da Secretaria, pelo menos. Nós somos parceiros no sim e no não. Isso não irá acontecer, porque é muito melhor você ter o não e partir para uma nova estratégia ou focar sua energia numa outra demanda que você tem. E o que não pode acontecer de jeito nenhum, todos os nossos servidores ouvem todas as audiências, todas, sou repetitivo nesse tema, que a gente não pode dar um talvez eterno, o que eram muito comuns em governos. Geralmente nas audiências discutimos entre governos, não, talvez isso tenha sentido, olha, talvez não tenha, mas eu vou ver se eu consigo dar uma solução. Então, talvez eterno não dá, gente. Ou é sim ou não. Então, a gente tenta dar essas respostas muito rápidas. Tanto é que quando a gente vê aquela análise lá, o que a gente mais fica de olho nos nossos key accounts é a questão da pré-análise. O pré-análise é um número que não pode subir, porque ele está ou demorando para encaminhar, ou ele está... Ou ele não caminhou, ele não pegou o processo. Então, a gente precisa atacar, fazer a gestão, a microgestão, naquela ferramenta desse ponto. O maior desafio sempre é o encaminhado, que é quando vai para essas outras competências. E aí a gente chega com esse Gaúcho Way para ajudar o nosso time a dar uma solução. Anderson, me permite, a Sayonara, de Palmeira das Missões, Gustavo, ela está perguntando sobre a oferta dos cursos de qualificação. Como que isso irá funcionar? Todos poderão participar? Sim, são gratuitos, já estão disponíveis desde o início da crise. Já estão disponíveis. E para participar, basta acessar o site do Ministério? Isso. Esse produto ele é da nossa Secretaria de Política de Emprego. Então, é só botar cursos da Secretaria Política de Emprego no Google ou num buscador qualquer, e você vai já ter acesso aos links, e tem dos mais variados cursos, desde cursos mais específicos, fluxo de caixa, gestão administrativa, com até mesmo de outras competências e habilidades necessárias, modernas, como inteligência emocional. Ele é bem completo, a oferta é muito grande. Muito bom. Completamente gratuito e muito ágil.
Ótimo. Gustavo, tu falaste de fato em várias ações, né? Eu acho que tem um espaço muito grande para divulgação dessas ações e talvez, óbvio, né? A Federação é um parceiro do Ministério. Eu até te deixaria aqui uma pergunta. Se tem algumas dessas ações que tu reputas que o Estado do Rio Grande do Sul tem subutilizado ou não utilizado até? Não, Anderson, eu acho que tive uma conversa com o governador Eduardo Leite, que eu acho que a gente precisa ter o Estado mais presente em Brasília, já de muito tempo, não é de hoje. Desde a minha experiência em São Paulo, nos últimos 5 anos, que eu frequentei bastante Brasília, eu vejo que a gente tem algumas lideranças importantes, gaúchas, do ponto de vista político ainda. Temos uma grande referência, sempre, que é o professor Jorge Gerdau, pelo Movimento Brasil Competitivo, mas eu acho que falta mais atuação do Rio Grande do Sul nos temas de discussão nacional. É uma crítica que eu sempre fizemos, nós até alguns anos atrás, com a Federação apoiando, criamos o Rio Grande do Sim, né, era um movimento para integrar mais o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não pode ficar isolado. De novo, uma das questões apontadas ali pelo Custo Brasil é a integração dos mercados globais. Então, quando a gente vê isso, colocar numa lógica do Rio Grande do Sul, e é um estado que tem uma boa indústria exportadora, mas a gente pode fazer um paralelo também à integração nacional. O Rio Grande do Sul tem que participar, o nosso governo, de forma mais próxima e, que não vou dizer, de incisiva, de poder trazer o seu ponto de vista, porque senão depois o que acontece é que os projetos de lei avançam, as medidas de governos avançam, muitas vezes não vão ao encontro das expectativas das indústrias gaúchas. Vocês terem uma ideia, a única audiência que eu lembro de ter tido com entidades gaúchas aqui presencialmente em Brasília, até março, foi a Abimóvel, uma grande exportadora de móveis, e a Bicalçados, a Maristela e o Haroldo, que vieram aqui trazer as demandas dos setores, ver quais as dores que os setores tinham, e estão vivendo um momento muito difícil agora. Não é à toa. Mas acho que precisava muito mais. A nossa indústria da Serra tinha que estar muito presente, o turismo de Gramado tinha que estar aqui muito presente na nossa Secretaria de Comércio e Serviços. Tem situação, o turismo está vivendo um momento muito duro e o setor tem nos procurado agora, além do Ministério do Turismo, eles têm nos procurado para a gente dar encaminhamento, para atenuar um pouco a dificuldade que eles estão sofrendo. Então, me parece que muito mais ao encontro da gente liderar mesmo, e não liderar dentro da cadeira, de novo, para dentro do Estado, falando para nós mesmos. Tem que falar para o Brasil tem que ouvir a voz dos gaúchos, tem que ouvir as sugestões dos gaúchos, as demandas, e tem que, principalmente, ter força para que se encaminhem essas demandas, essas sugestões. Gustavo, a gente está encaminhando, né, para o encerramento desse nosso momento, e eu não gostaria de encerrar sem antes ouvir a tua opinião sobre o momento político que nós estamos vivendo. Tu que estás aí, né, saiu do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, Brasília. Como é que tu está enxergando, né, essa política do presidente Bolsonaro e toda essa radicalização que tem por trás de tudo o que acontece? Então, hoje a gente está vivendo, né, através de redes sociais, nossa conexão ela se dá através de redes sociais, e a gente percebe muito o radicalismo do povo brasileiro de forma geral, em todas as classes sociais, né? Desde dirigentes de empresas, lideranças empresariais, agentes políticos, e a sociedade de forma geral, ela tem opinião sobre tudo e é muito o amor e o ódio. Ou eu concordo, ou eu discordo, ou eu sou a favor, ou eu sou contra, e a gente não está conseguindo criar um diálogo propositivo para nós seguirmos em frente. Como é que tu vivencias tudo isso e qual a tua opinião sobre o momento em que nós estamos vivendo? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro fez coisas que eu jamais imaginei que seriam encaminhadas no Brasil durante muito tempo. Eu até cheguei a ser provocado em janeiro para vir para o governo e naquele momento não aceitei, eu fui convocado de novo de forma mais incisiva.
porque realmente eu vi as mudanças que vinham acontecendo. Os governos no Brasil sempre foram de coalizão, aquela coalizão com acordos, com trocas, enfim. De novo, a gente entrou aqui no Ministério que é um dos mais importantes, que era o do Desenvolvimento e do Comércio, né, que está dentro do Ministério da Economia, que é o maior hoje, importante como muitos outros, e não tivemos indicação política nenhuma. Então, isso mostra que existe uma disrupção com o modelo político atual existente, né, até aquele momento. E agora nós temos um novo movimento, e que, obviamente, que essa disrupção leva a algumas rupturas, né? Eu acho, Simone, dificilmente se escaparia de conflitos de ideias que sempre existiram, que agora estão mais incisivos, e a gente tem algumas minorias que fazem muito ruído, mas faz parte do sistema democrático, ao meu ver. Eu vejo que o sistema político brasileiro, ele vem se adaptando a uma nova realidade, a um novo momento, agravado por uma questão agora que é uma grande crise de incerteza, uma crise de saúde. Alô? É uma grande crise de saúde agravada, acho que isso deixa os ânimos mais exacerbados, mas faz parte do ajuste da democracia. Eu acho que a democracia ela vai, no Brasil, sempre se superando, ela vai se adaptando. Eu vejo muita gente dizendo que as instituições estão ameaçadas. Eu não vejo ações. Eu vejo muitas vezes discursos, como você bem colocou, mais contundentes para um lado, mais contundentes para o outro, mas a verdade é que a democracia brasileira tem sempre sido muito estruturada. Aqui, tudo que eu vejo são questões sempre muito republicanas, nenhum escândalo de corrupção. Eu acho que a gente precisa olhar muito mais para os méritos do que os deméritos. Acho que é isso que a sociedade deveria estar prestando mais atenção, mais nos acertos que nos erros. E se tiver alguns erros, o próprio processo se ajusta, né? O exercício da democracia é isso. Então, eu vejo que é natural, é um processo que vai acontecendo no dia a dia e que as dificuldades, quando surgem, têm que ser superadas. E eu vejo que isso não dura para sempre, não. De novo, acho que é muito por causa da crise, e logo ali, a economia melhorando de novo, as metas do governo sendo atingidas, eu acho que esses ânimos se acalmam e aí a gente vai ter um bom cenário pela frente. E aí, depois vem uma nova eleição e aí cabe à sociedade escolher a opção, como sempre foi. Vamos às nossas considerações finais. Anderson Cardoso. Só tenho a saudar, Gustavo, saudar pelas iniciativas que estão sendo tomadas, nos colocar à disposição. Eu acho que a gente falou desde o início que o desafio é gigante, a gente sabe disso, né? É um desafio que não vai ser superado só pelo setor privado, nem só pelo público. Eu acho que é fundamental a união de ambos aí para conseguirmos sair dessa situação. E é muito bom vermos pessoas qualificadas nos dois lados. Então, sucesso, Gustavo. Conte conosco aí para o que precisar. Gustavo, e a tua mensagem final aqui para os teus conterrâneos gaúchos neste momento, né, que a gente precisa de otimismo, que nós precisamos de muita coragem para seguir em frente? Simone, eu acho que a gente não precisa de muita coragem, porque o povo gaúcho é muito corajoso, sempre foi muito bravo. Aguerrido. Ele sempre foi. Eu acho que a gente precisa só vencer algumas barreiras que nós mesmos criamos, as barreiras das fronteiras. A gente precisa se integrar, fazer uma integração maior com o Brasil, voltar a buscar posições de liderança a nível nacional, com intensidade, não é pontual. Acho que nós precisamos participar mais dessas discussões, porque cada povo tem o resultado de governos que merece. Se ele exerce pouco, cabe a ele só seguir as decisões que foram tomadas. Se ele participar muito, ele vai ter os resultados que merece, que ele batalhou para conseguir. Então, fica aqui a minha provocação positiva, que a gente possa participar cada vez mais do processo,
e que a gente alcance os resultados definidos por nós mesmos, e não pelos outros. Então fica aqui o nosso convite e nos colocamos à disposição sempre para o que todos vocês precisem, não só a Federação, como todas as entidades, todos os gaúchos, que no final das contas nós governamos para todos, nós atendemos para todos, e o lema que o nosso ministro Paulo Guedes definiu é não deixar ninguém para trás, então nós vamos fazer todos os esforços para atender ao máximo essa premissa. Muito obrigado a todos vocês, me sinto claro, fiquem com Deus. Nós tínhamos, Gustavo, a crença de que o Rio Grande do Sul agora, né, o ano de 2020 ia decolar, a partir de todas as reformas do que foi trabalhado no ano de 2019, mas aí nós fomos impactados, né, estamos vivendo essa guerra contra um vírus invisível, mas como tu disseste, eu acho que o Rio Grande do Sul, nós somos pessoas assim que têm uma qualificação e nós já sabemos, né, vencer adversidades e seguir em frente. Eu queria se tu estivesses aqui pessoalmente conosco, tu receberias, né, uma lembrança da Federação. Eu vou fazer ela chegar às tuas mãos. Eu espero que tu ainda esteja com o hábito de tomar um chimarrão, de tomar um mate, de poder trazer essa tradição, né, do Rio Grande do Sul, onde tu estejas empenhando e desempenhando funções aí extremamente relevantes. Que tu tenha muita serenidade, muito sucesso, e nós precisamos de pessoas, né, com a tua experiência para conduzir esse processo que acaba sendo político, mas que precisa ser técnico também na questão do desenvolvimento e da economia. Então, parabéns por aceitares o desafio, por estar nessa posição, e muito obrigado por aceitar o nosso convite de dividir esse tempo conosco. Eu queria desejar a todas as pessoas que nos acompanham uma boa tarde, e quarta-feira que vem estaremos reunidos novamente.